Bom, minha gente, vamos começar as reflexões. Essa é a primeira mensagem mediúnica, portanto, do capítulo 22, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Eu só pediria que o preenchimento da ficha e tudo fosse feito de uma maneira a mais tranquila e mais objetiva possível. Primeiro, para o pessoal que está participando poder voltar e participar, e depois para não me atrapalhar na condução do raciocínio. Bom, vamos começar essa mensagem mediúnica, uma mensagem que começa a sintetizar um pouco as questões que foram levantadas por Allan Kardec. E como a gente sabe, o trecho que serve de base para o capítulo todo, Falsos Cristos e Falsos Profetas, foi um discurso do Cristo, particularmente aos seus discípulos mais diretos, preparando-os para a missão de evangelização e falando, portanto, dos enganos e das distorções da própria mensagem que poderiam acontecer, inclusive entre os próprios discípulos. A gente já falou isso aqui, já ventilou isso aqui. Era aquele grande discurso que aparece nos evangelhos, equipando os aprendizes para que quando ele, Jesus, não estivesse mais na terra, os agentes multiplicadores da sua mensagem, que eram os apóstolos e os discípulos dos discípulos, aqueles que seriam mais tarde seguidores dos apóstolos, pudessem difundir, socializar a mensagem de uma forma fiel. Então Jesus estabelece, inclusive, marcadores que seriam base fundamental para que os próprios discípulos não desviassem da doutrina e da fidelidade doutrinária original, tanto quanto soubessem reconhecer quando esse desvio estaria acontecendo. Faz parte, portanto, desse discurso, conforme nós comentamos em um grupo virtual, toda aquela mensagem a respeito do dai de graça o que de graça recebestes, que a gente vai examinar em capítulo posterior, e uma série de outras coisas, a simplicidade, as viagens dos pregadores, mas como todo o discurso de Jesus, toda a pregação de Jesus tem um caráter de contexto, um caráter da época, porque ele falava para aquela população, mas ao mesmo tempo tem um caráter da sua mensagem que é eterno, que é para todas as épocas. E é esse caráter atemporal que nos interessa mais, porque é claro que ele falava ali para os seus interlocutores, mas ao mesmo tempo que ele travestia a sua mensagem de uma roupagem da linguagem do tempo, grosseira às vezes, rude para a nossa mentalidade, com elementos que até nos chocam, mas ao mesmo tempo trazia grandes verdades para qualquer tempo, para qualquer época. Há alguns momentos fazendo referência, como a gente falou, ao Antigo Testamento. Eu estava conversando num grupo sobre isso. Aquela ideia do sacudir o pó e ir adiante está presente no Antigo Testamento, muita gente não sabe. O judeu, quando viajava e estava em localidades que eram pagãs, portanto gentios, os judeus tinham o hábito de, ao confabular com o estrangeiro, que considerava pecador e imundo, ele, antes de sair do local, ele sacudiu o pó das sandálias, para simbolizar que não tinha nada com aquela gente. Jesus utilizou esse símbolo para espiritualizar aquele ritual, aquele símbolo judaico, como ele fazia com tudo. Jesus espiritualizou todas as práticas da liturgia judaica, dando um caráter muito mais moral e espiritual do que havia. Assim ele espiritualizou o holocausto, a matança dos animais, misericórdia eu quero e não sacrifício. Assim ele espiritualizou um monte de coisa, e assim ele chamou a atenção dos discípulos para o desvio da mensagem cristã original, antecipando aquilo que iria acontecer, na expressão falsos cristos e falsos profetas, num caráter de previdência, de vigilância, que é esse o símbolo da mensagem. O símbolo desse capítulo, conforme nós dissemos na semana passada, não é sair por aí atacando e classificando quem é profeta falso ou verdadeiro. É desenvolver naquele estudioso, naquele que já se vinculou à causa cristã em geral e espiritista em particular, de desenvolver o bom senso, a prudência de separar o joio do trigo. Separar o que é verdade espiritual daquilo que no mínimo tenha caráter duvidoso ou que seja peremptoriamente rejeitável. Essa é a ideia de falsos profetas e falsos cristos. É muito mais uma metáfora de falsas verdades, de falsas ideias, do que necessariamente a gente fazer uma caça às bruxas, como comentamos alhures.
Interessante porque o texto do Espírito São Luís, que era o guia espiritual da Sociedade Espírita de Paris, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, para ser mais rigoroso, o texto começa fazendo uma alusão direta àquele tema tradicional e histórico do retorno do Cristo. Ele começa a mensagem falando, se alguém disser que o Cristo está aí, não vá. Ele diz isso logo no início da mensagem. Aqui há uma colocação muito interessante que a mim me chama a atenção e que passa despercebido, que é o seguinte: o Espírito está dizendo claramente que não é comum ou não é provável o retorno do Cristo à carne. Isso é uma coisa interessante que está aí de maneira sutil na colocação do Espírito. Né? Porque essa mensagem do São Luís, ele não está falando em alegoria, não está falando em metáfora, está falando textualmente. Ele está dizendo, se você achar alguém que se diz o Cristo, não vá, porque não está lá. Ora, é assim que ele começa a mensagem. Então, parêntese, doutrinariamente falando, é impossível um espírito como aquele que foi conhecido na Terra como Jesus voltar ao corpo? Não. Não há nada de impossível e de inviável de um espírito puro. Kardec examina isso. Não estão sujeitos à reencarnação, porque não tem necessidade mais de mergulhar na carne, não estão mais sujeitos às provas e expiações, a alcançar o domínio completo da matéria, as virtudes possíveis e inerentes à criatura, a perfeição relativa que a criatura pode alcançar, estando conectados diretamente com Deus. Eu não sei nem como é isso, eu acho que ninguém sabe totalmente como é que é isso, como é que isso funciona, e eu acho que a gente não deve se preocupar com isso agora, porque eu acho que vai demorar um pouquinho para a gente chegar lá, só alguns bilhões ou trilhões de anos. Mas é importante saber o seguinte, o espírito puro não está sujeito mais à reencarnação, mas pode, esporádica e muito raramente, escolher, em caráter missionário, mergulhar no corpo material em alguns dos mundos do universo. Só por uma escolha deliberada, voluntária, e que tem um caráter excepcional de missão. É isso que Kardec fala. É isso que a gente sabe. Então, é impossível o Espírito que foi Jesus, aquele que foi conhecido como Jesus Cristo, voltar ao corpo? Não. Impossível não é, doutrinariamente falando, mas é muito improvável. Por uma série de deduções lógicas e racionais. E o Espírito deixa a entrever isso. Primeiro, o que é que Jesus faria ao voltar ao corpo, nesse mundo onde estamos, se não repetir a mesma moral elevada que ele já disse? Ou então, você vai admitir que a doutrina dele era incompleta e que agora ele veio completar. Se a doutrina dele é incompleta, é coerente ele voltar para completar. Mas o Espírito puro, que trouxe uma missão excepcional, revelou uma doutrina incompleta, uma moral incompleta. Não me parece ser lógico e os próprios espíritos desabonam essa ideia. Então, das duas, uma, ou era incompleta ou não era. Se era completa, se refletia a lei moral de maneira absoluta, por que voltar a repetir aquilo que ele disse? Se ele voltar a repetir, ele só vai repisar aquilo que a humanidade já conhece e não vivencia. Vai reproduzir a mesma coisa. Né? Ou então, se não é a mesma coisa, vai reproduzir algo pior, algo menor. Então, isso eu estou fazendo apenas um exercício aqui de dedução, de lógica. Nem estou entrando na questão de que a humanidade nem amadureceu ao ponto de viver tudo o que ele disse há 2000 anos. Porque alguém pode dizer, não, a humanidade já conseguiu absorver todas as lições dele e de repente ele tem uma coisa nova para nos passar. Não conseguiu ainda. Né? Não conseguiu. Não amadureceu e a gente está ainda claudicando e se batendo para conseguir viver algumas lições que ele ensinou, que ele enunciou. Então, essa é uma coisa interessante. Então, se ele viesse, ele ia trazer a mesma moral elevada, nem mais nem menos, porque se foi mais é porque a moral não era tão elevada assim. Se é menos, ele ia conspurcar a mensagem inicial com a mensagem mais pálida. E, o que é mais interessante, trazendo esse ensino elevado, o paradigma terreno se romperia em dois eixos, né? Ou em outro eixo,
que talvez dividiria mais a humanidade do que convergiria. Veja que a mensagem dele deu origem a tantas ramificações doutrinárias, a tanta religião, a tanta teologia. Se ele voltasse e enunciasse uma mensagem com uma linguagem atual, mas uma mensagem semelhante, em cima disso, futuramente a gente vai ter um monte de religião, um monte de doutrina e um monte de filosofia em cima disso, como é comum na humanidade. Cada um querendo ter interpretação específica daquilo que ele enunciou. Então não me parece coerente. Ele envia os seus emissários, por quê? Porque os seus emissários vêm à Terra viver e contaminar os homens com seus exemplos, e ao mesmo tempo são espíritos que também estão trabalhando para evoluir. Porque a missão do missionário é evoluir ele mesmo. O verdadeiro missionário mergulha na carne com uma missão de caráter coletivo, pode ser, em alguns casos tem um caráter coletivo, mas a primeira meta do missionário é que com a sua missão ele se torne melhor. É melhorar o missionário. Então esses espíritos vêm em nome dele para se melhorar e para avançar, e ao mesmo tempo dar o exemplo de superação. Por isso, se você for examinar na humanidade, ninguém como Jesus. Todos os outros foram grandes embaixadores, grandes homens e mulheres, fundadores de religião, que eram emissários dele, mas ninguém como ele. Ninguém numa vida como ele. A gente pega Krishna, teve uma vida de disparates, de excessos. A gente pega Buda, teve momentos em que claudicou de excessos, de tédio, de prazer. A gente pega qualquer missionário, teve um antes e um depois de uma iluminação. Jesus não teve antes e depois. A sua vida é modelar do começo ao final. E quanto mais se conhece, se percebe isso. Né? É por isso que naquela conversa de gente grande, né, entre os fariseus, falando sobre se ele era filho ou não era filho de Abraão, que, ou seja, cumpridor do Torá, cumpridor da lei, ele costumava dizer, e antes que Abraão fosse, eu já era. Deve ter escandalizado os doutores da lei com isso, né? Ou seja, ele estava se colocando acima do maior patriarca, do primeiro, inclusive. Né? Então, é interessante a gente pensar nisso, né? A gente pensar nessa questão. E aí o Espírito chama a atenção com a seguinte colocação, são as obras que deveis examinar. Um dos grandes equívocos nossos é que quando a gente fala cada um segundo suas obras, ou quando a gente fala que a pessoa deve examinar as obras, a gente já pensa em obra filantrópica. E o Espírito deixa claro aí, porque ele fala, são as obras que deveis examinar, e serão reconhecidos pela atitude que tomam para com o próximo, a benevolência, a humildade, a tolerância, o perdão. As obras são as atitudes do indivíduo. É a postura. Se você chama isso de obra, é aí. Por quê? A gente já não aprendeu lá no capítulo 13 que a caridade moral é mais importante do que a caridade material? Que a caridade verdadeira é a caridade moral? Que a caridade material é apenas um desdobramento da verdadeira caridade moral? E a caridade moral consiste em suportar uns aos outros. Que negócio difícil. Suportar uns aos outros. Veja que o Espírito foi tão complacente que diz suportar. Porque se você começar a suportar, lá na frente você vai conseguir amar. Mas começa suportando. Né? Então você veja que os Espíritos são até misericordiosos com a gente. Né? Por quê? Porque é muito mais difícil. Né? Então, se a caridade moral é verdadeira e é exercitada dessa forma, quais são as obras legítimas? As obras morais. É a minha atitude para com o próximo, que se manifesta através da humildade verdadeira, da indulgência, da tolerância. Agora, as obras materiais são consequência disso. A ação que eu concretizo no mundo através de ações sociais são consequência disso. Mas são desdobramentos de tarefas específicas. De tarefas específicas. Porque a gente tem, por exemplo, um Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, que influenciou a criação de muitas instituições, mas a gente tem outros missionários que foram tão grandiosos quanto que não fundou uma creche. Mas que fizeram uma obra tão gigantesca em torno de si mesmo, que irradiaram qual foco de luz, por onde passavam. Então, é importante a gente pensar nisso, o Espírito fala. São as virtudes cristãs. É interessante que São Luís chama a atenção de ser brando e ser humilde. Né? Ou seja, o verdadeiro profeta aqui, lembrem do conceito de Allan Kardec. O conceito de Allan Kardec para profeta é
aquele homem que vem num caráter de ensinar algo relevante para a humanidade, trazer uma mensagem. Pode ser médium, daí é o porta-voz de uma mensagem que vem no mundo espiritual, pode não ser médium. A gente deturpou isso, e por conta de alguns casos específicos de verdadeiros profetas, de pessoas que preveem o futuro. E aí entrou numa confusão danada, em que quem não previa o futuro não era profeta, e os verdadeiros profetas foram desconsiderados, e aqueles que previam o futuro, sejam por uma faculdade anímica, e não necessariamente traziam uma tarefa verdadeira de verdadeiro missionário, era uma faculdade parapsicológica, ou aqueles que, para se colocarem como profeta, inventavam que estavam prevendo o futuro. Olha que confusão. E a gente viu gente querendo prever o futuro para serem respeitados como profetas, porque se acreditou, a partir de um determinado momento, que o verdadeiro profeta tinha que prever o que ia acontecer futuramente. Então a gente acabou deturpando. E aí o Espírito diz uma coisa que é visceral. Ele vai dizer: fugir de tudo o que revele um átomo de orgulho. Porque na raiz, como a gente estudou aqui em outros capítulos, de qualquer desvio moral há sempre o conteúdo de orgulho. O orgulho aqui não apenas arrogância, mas o sentimento de superioridade. Porque como verdadeiro missionário nem se acha missionário. Como verdadeiro profeta não chega aqui e diz: eu sou um Cristo, eu sou um profeta. Ele nem se acredita assim, são as pessoas que notam que é uma característica especial, que é uma pessoa especial, que tem uma moralidade admirável, que chama a atenção pela sua conduta, pela sua dedicação, né? A gente vê isso até nas mediúnicas. O verdadeiro guia espiritual se apresenta, dá uma mensagem. Ele não chega e diz: eu sou o guia de vocês, viu? Me escutem aí. Não, ele se faz revelar através da sua presença. E a gente que detecta. Sou um amigo espiritual que está aqui presente. Sou amigo de vocês. Venho acompanhando a reunião mediúnica. Acontece a miúde. A maioria dos guias que aparecem dizem que são guias precisam ser guiados. Então, o orgulho. Por quê? No orgulho gera o interesse pessoal. Então eu chego aqui para ensinar. Quando fala ensinar, o profeta não é alguém que vem ensinar alguma coisa? Ensinar, seja por uma mensagem falada ou escrita, seja pelo exemplo. Por isso que o Espírito vai dizer: coroa quando ele vivencia através do exemplo. É claro que tem gente que está vivenciando através do exemplo e não necessariamente é alguém que veio com a tarefa para ensinar nada. E é claro que há gente que está se esforçando por viver, sem viver perfeitamente a mensagem, e está ensinando de maneira correta. O que a maioria de nós sofre, que é a dissociação entre teoria e prática, né? A gente sabe e nem sempre vive de maneira integral a obra do Evangelho. Mas o profeta falso ou desviado é aquele que sabe o que está fazendo. E que ilude, que seduz e que explora. Mas sempre há um sentimento de orgulho. Por quê? Seja por interesse pessoal, financeiro, emocional, para ser colocado como ídolo, como Deus, como semideus. Seja por um interesse específico, mercadológico, profissional, como a gente comentou em alguns exemplos na semana passada. Né? Então ele ensina errado porque predomina os interesses. Esse é o problema. Né? Mas no orgulho, minha gente, há muitas armadilhas. Há muitas armadilhas e ninguém está livre disso. No orgulho, há muitas armadilhas. Porque no sentimento de orgulho a gente erra bem intencionado. A gente erra bem intencionado. É clássico a explicação que Humberto de Campos dá a respeito do equívoco de Judas. Ali havia um sentimento de orgulho. Quando Judas foi para cima de Jesus, eu comentei isso semana passada, para beijar Jesus, ele não estava beijando dizendo: agora eu pego ele, vou beijar ali, os soldados caem em cima dele. Não. Ele amava o mestre. Humberto de Campos explica isso. Ele só foi tomado por um sentimento de prepotência, de dizer assim: deixa comigo o que eu faço. Eu dou conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. E ele esqueceu de si mesmo para se preocupar com uma mudança exterior. Ele queria mudar, através do Evangelho, a sociedade sem se modificar a si mesmo. Quem de nós não faz isso de vez em quando? Quem de nós não cai no mesmo erro de Judas? Todos. Porque o erro de Judas é arquetípico, é um tema universal. Aliás, todos os apóstolos, como nós já comentamos aqui, é uma maquete pequena da humanidade.
Tem tudo ali, a gente vai encontrar tudo. De virtudes e de vícios. Então, era o exemplo. Então, o orgulho é tão ardiloso que se insinua de tal forma que a gente começa, em nome do bem, querer converter os outros. Que foi o equívoco de Judas. Judas achou-se que era até mais safo do que Jesus. Sabe de uma, o mestre está muito devagar, deixa eu pegar tudo aqui nas mãos e fazer. E quando ele foi beijar com afeto. Tipo assim, deixa comigo, mestre. Fique tranquilo que está tudo bem. Os soldados vieram atrás e prendeu. E o olhar de Jesus tem compaixão em relação a ele. Né? Tanto é que diz, trai ou vende o Filho do Homem através de um beijo, né? Sem entender o que é que se desdobraria mais tarde. Então, tem um diálogo muito importante na obra Paulo e Estevão, quando Saulo já havia se convertido, estava no momento inicial, capengando ali para acolá, né, com aquele temperamento dele, irascível e apaixonado, né? Ainda não havia se educado a si mesmo, né? E Saulo era assim, eu era 8.000. Então, depois da conversão, ele queria entrar nas sinagogas e sair pregando para os irmãos fariseus. Eu sou cristão agora, eu sou o doutor da lei mais importante, discípulo de Gamaliel, uma das personagens mais importantes, e agora eu quero abrir os olhos de vocês. Né? Entrou, na própria Damasco, ele entrou na sinagoga, saiu ao pauladas, né? Por chutes e pedradas, saiu. E Ananias, que estava com ele, disse, peraí, vem cá, meu filho. Peraí, rapaz. Você está afobado demais. Não disse, Emmanuel fala de maneira mais elegante, eu estou falando com as minhas palavras, né? Você está afobado demais, peraí. Você não tem temperamento aí, não está preparado ainda para isso. Você está muito romântico achando que só porque você é conhecido em Israel, você vai chegar lá, vai falar com sua palavra que era respeitada até então e todo mundo vai se converter. Não entre nesse erro. E aí disse, Saulo, Moisés foi para o deserto. Os grandes profetas, Abraão, Isaac, Jacó, todos se refugiaram no deserto e se prepararam antes para a missão. Faz a mesma coisa. E aí ele foi para o oásis de Dan. Ficou 3 anos, né? 3 anos ali, em um trabalho mínimo, com Áquila e Prisca, um modelo de casal que ele queria para a sua vida e não poderia ter naquela encarnação. Ele via aquele casal harmonizado, que era o exemplo do casal que ele queria ter para ele e não podia ter, que estavam fugidos dele. A mãe de Áquila, a mãe de Prisca, foi assassinada por Saulo, pelos asseclas de Saulo na perseguição. Né? Mas como ele estava muito transfigurado, com a roupa de mendigo, né? Havia emagrecido muito, a barba mal feita, estava ali. Áquila e Prisca não reconheceram ele ficou 3 anos com os dois ali. E de vez em quando, veja com o temperamento dele, de vez em quando ele pergunta, escuta, o que vocês acham de Saulo de Tarso, o perseguidor de vocês? De vez em quando ele falava isso. E o que é pior, que matava ele, que não tinha uma palavra de crítica. Áquila dizia, a gente aprendeu com Simão Pedro na Casa do Caminho, que ele é nosso irmão e merece toda a nossa consideração. Apenas está uma experiência distinta de nós, mas um dia vai despertar. Aquilo matava ele, que ele queria ouvir críticas. Estava naquela ainda, o remorso consumindo ele, né? Depois dos 3 anos, eles agora eu vou voltar para Jerusalém. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Sabe Saulo de Tarso, aquele que perseguiu vocês, que vocês estão foragidos? Não precisa ficar foragido, mas não sou eu. Os dois quase desmaiaram. E ele voltou. E aí, quando ele vai pregar em Jerusalém, ele é quase vítima de um orgulho de um falso profeta. Um orgulho bem ardiloso. Porque ele entra, quando ele é recebido pelos apóstolos, e aí ele vai para o Sinédrio para pregar. Simão Pedro chama e diz assim, olha, eu sou analfabeto. Você é doutor da lei. Você tem muito mais cultura que eu, mas eu tenho uma experiência. Tenho muito mais experiência. Eu errei, cometi um erro grave com Cristo quando ele estava no mundo. E agora eu não tenho a presunção de acertar sempre. Eu quero chamar para você, que eu quero dizer uma coisa para você. Você vai cometer o mesmo erro de Judas. Você está entrando no mesmo erro de Judas. E mesmo que seu final não seja tão trágico quanto o de Judas, o suicídio, o que é que você vai fazer? Você quer converter todo mundo para você? Mas a nossa tarefa não é essa. A nossa tarefa não é converter ninguém para a gente. É plantar e seguir adiante. É jogar semente e deixar que o tempo faça a sua parte. Saulo, antes de mudar os outros, é necessário mudar a si mesmo. Simão Pedro falando para ele, ficou impressionado com os conselhos e nunca mais ia esquecer. Porque ele estava com aquele temperamento, né? Ia chegar no Sinédrio, era aplaudido, e aí só o que ele der o depoimento dele, todo mundo ia chorar, romanticamente,
e aderiu ao cristianismo porque ele era respeitado. Ledo engano. De quase juiz do Sinédrio, ele virou um débil mental para a cultura israelita. Um psicopata. Que era assim que ele era visto. Tem uma trecho de Paulo Estevão que diz assim que ele estava caminhando na rua, vendendo os tapetes dele para comer. E aí um deles diz assim, isso daí é maluco, mas é um maluco pacífico. Não causa problema a ninguém, não. Fique tranquilo. Era assim que ele era visto. Você sair de um posto de respeitabilidade maior para ser considerado um louco total. Né? Um maluco beleza, como diz o poeta popular. Então, nós espíritas fazemos isso o tempo todo. Né? O nosso equívoco de querer converter os outros na base do evangelho no lar. O evangelho no lar não é para converter, é para a gente discutir, a gente falar, a gente ler, a gente refletir. E a gente faz isso o tempo todo, dentro da nossa prática espírita. Né? Então, o orgulho tem essas sutilezas que nos trai, que nos assalta. Né? E é um peso. Né? Então, quando o Espírito fala fugir de todo átomo de orgulho, porque quando a gente começa a se sentir imbuído de uma tarefa que vai para além da nossa auto-iluminação, a gente está correndo risco. Lembrem de Divaldo, né? Quando Joana aparece e diz assim, meu filho, as mensagens todas eram para você. Você publica para os outros porque você quer. Mas meu compromisso é contigo. Você já notou que é sempre na segunda pessoa do singular? Tu é tu. E aí ele veio se dar conta, né? Porque ele estava sofrendo, né, no desgaste que aconteceu a partir de abril de 1961, e que deixou ele muito doente. E ele estava se queixando para ela, você não mandou uma mensagem particular para mim, eles todas são para você. E ainda disse, você não lembra de Allan Kardec? O médium deve tomar para si as comunicações que recebe antes do que para os outros. Então, é importante isso, para a gente não se tornar esse perfil, a gente não se encaixar nesse perfil. Né? Porque não é só essas figuras que de vez em quando estão na mídia aí dizendo que é o Cristo reencarnado. Tem uma figura conhecida aí da mídia. Dançando funk até o chão, com palavreado chulo e vulgar, e dizendo que é o Cristo reencarnado. A obra. Né? Então, e tem muito seguidor, tem muita gente que segue ele. Tem um séquito de gente que acredita que ele é o Cristo de volta. Né? Então, é claro que se trata de algo de saúde mental, isso. Né? E ao mesmo tempo que tem algo aí de ego, de interesse, que envolve algumas criaturas. Né? Mas não apenas isso, que isso daqui fica claro para a gente, que tem um certo nível de bom senso. Mas todos nós podemos entrar em equívocos dessa ordem, que já estão em dissonância com a mensagem cristã original. Então, o indivíduo que está envolvido no bem, seja profeta, seja tarefeiro, seja porque tem uma tarefa especial, né? Eu falei isso na semana passada, o tarefeiro que tem uma tarefa importante não necessariamente vai sair no Fantástico. Eu estava conversando isso em Mediúnica ontem, e um amigo nosso falou assim, mano, deve estar mais ou menos com 18, com 19 anos. Será que vai ser conhecido? Às vezes não. Às vezes não. Às vezes um missionário que é muito conhecido volta à Terra numa reencarnação anônima. Porque para o mundo espiritual, não é isso que tem um valor. Alguns acabam chamando a atenção pelas virtudes que carregam. Mas não é a tônica do missionário necessariamente chamar a atenção. A gente vê, por exemplo, na obra de Hermínio de Miranda, Fénelon, que foi um grande vulto da tradição religiosa, ele identificar uma das reencarnações de Fénelon na Europa no final do século XIX, depois da codificação, Fénelon deu mensagens para Allan Kardec. No final do século XIX, Hermínio detecta uma personalidade de Fénelon, um homem de bem, dedicado ao bem, dentro da ciência, inclusive, que era uma experiência que Fénelon não tive em outras encarnações, porque o espírito precisa também desenvolver outras áreas ao longo das encarnações. Anônima. Os livros de história não registraram. Alcione, como eu comentei semana passada, de renúncia, reencarnou numa tarefa familiar. Um dos espíritos mais evoluídos que pisaram na Terra, a missão dela era com aquele grupo de família. Para a gente não pensar que o missionário é apenas aquele que aparece,
que chamam a atenção. É claro que alguns há. Né? E se caracterizam, sobretudo, pelo trato com o outro, pelas virtudes morais. Não pela aparência. Pela atitude até humana. Arnaldo Rocha dizia que Chico Xavier perguntava até quanto foi o placar do Campeonato Brasileiro. Sabe para quê? Para ter com que conversar com os outros. Não, eu só converso coisa que Emmanuel diz nas obras dele. Não, ele queria saber quanto era o jogo. Por quê? Porque assim ele chegava ao coração das pessoas. Tinha assunto para conversar. E poder chegar ao coração das pessoas. Paulo dizia isso, né? Fiz-me fraco para os fracos, forte para os fortes, para ganhar alguns em prol do Evangelho. Então a gente tem que ter isso. Né? Certa vez, me permitam falar só isso para concluir, certa vez, uma pessoa que eu estava conversando, eu convidei ela para esse grupo. Eu disse, vá para o Sheila, tem um grupo do Evangelho, não é porque eu estou lá não, porque eu gosto muito, mas tem outros grupos se você quiser na casa. E a pessoa diz, olha Flávio, eu até me interesso em conhecer mais o Espiritismo, mas minha cunhada é uma chata de galocha. Ela é espírita e ela é conhecida na família. Então, se eu vou para Fonte Nova, que eu gosto de ir para Fonte Nova, ela olha com cara feia e fala que eu vou ser tomado por obsessores. Então eu tomei um pavor do espiritismo. Olha o que a gente faz. Eu disse, meu filho, olha, deixa eu te contar uma coisa. Se o seu maior problema na encarnação é ir para Fonte Nova, eu quero seguir seu exemplo. Tem tanta coisa mais importante para a gente trabalhar do que o fato de você ir para Fonte Nova. Isso é problema, veja lá o que for. Então, às vezes, a gente fica se preocupando nesses detalhes e esquece do essencial. Né? Chico dizia isso em relação ao tabagismo. Ele dizia, quando me perguntaram na Folha Espírita de São Paulo sobre o tabagismo, ele dizia, Emmanuel sempre me diz que o tabagismo tem consequências no perispírito da criatura, mas eu não me sinto em condição de falar nada dos nossos irmãos que estão nessa experiência, porque eu tenho um vício pior, que é dos maus pensamentos. Se encaixa no perfil. É isso que caracteriza, por isso que sempre tem um sentimento de orgulho, né? Ela está perguntando se quando há uma tentativa de iludir, claro que no texto há um caráter religioso, mas a gente pode expandir, iludir as pessoas, seduzir, explorar, enganar, se encaixa nesse perfil. Isso é que caracteriza. Porque o falso profeta não é aquele apenas, como a gente comentou, que simplesmente moralmente caiu, se transviou, mas é aquele que deliberadamente engana os outros, né? Em prol de alguma coisa, né? Então, isso é muito mais grave do que, por exemplo, cometer um equívoco. Porque cometer equívoco, São Francisco cometeu, Chico Xavier cometeu, todos, com exceção do Cristo. Mas essa ação consciente, né, de enganar terceiro, utilizando da fé, utilizando, né, do sagrado, utilizando da boa-fé das pessoas, utilizando do passe, utilizando da mediunidade. Entende? Então isso é muito delicado, né? Para a nossa aí, vivência, né? Isso. Como é seu nome? Mara? É isso mesmo. Existe esse tipo de prática. É óbvio que não é algo de responsabilidade do segmento X ou Y, né? Porque na própria Igreja Batista existem homens fantásticos, né? Pessoas admiráveis, na doutrina católica idem, e na doutrina espírita também, mas quantos espíritas fanáticos? Quantos espíritas negligentes? Né? E assim por diante. Então, em qualquer setor, existe sempre, e no âmbito da fé, é muito comum esse tipo de manipulação, porque estamos diante de elementos que são metafísicos, que são abstratos. Há uma tendência de muitas criaturas, e não são poucas, de acreditarem em tudo. Então, você chega e fala alguma coisa, e diz que foi espiritual, a pessoa acredita. Né? Você recomenda qualquer coisa, a pessoa segue. Então, isso é muito comum. Quantas pessoas me abordam, e aí eu falo alguma coisa, você está falando isso porque você viu alguma coisa? Não, meu filho, eu estou falando porque eu estou conversando com você, eu estou achando que é por aí. Não, diga logo se você viu alguma coisa aqui do meu lado. Não vi nada. Então, vejam que... Então, aí se eu quiser, vi mesmo. Aí a pessoa diz, quem é meu avô? Porque a própria pessoa já vai, inclusive, desabafando, eu só vou induzindo. Se eu tiver um pouco de habilidade psicológica, eu vou manipulando. E acontece muito isso.
Exatamente. Eu fico surpreso com isso. Até mesmo ecossistemas virtuais espíritas. Eu comentei isso semana passada, né? Coisas assim que... medonhas que são propaladas, que eu fico, meu Deus, onde foi que essa criatura criou isso daí? Né? Coisas assim bizonhas. E prolifera na internet com milhares de seguidores, né? Sem base doutrinária, sem fundamentação, né? E uma coisa interessante, Norma, é o seguinte: quando a gente fala dos falsos profetas da espiritualidade, né, teve um capítulo sobre isso, né, falando sobre os espíritos, né, não acrediteis em todos os espíritos, vai ter inclusive um outro sobre os falsos profetas da erraticidade. A gente pensa só assim, na prática mediúnica, um espírito que aparece aparentando um ar de bondade, mas é um espírito pseudo-sábio, como diz Allan Kardec, né, que é aquele ardiloso, que é muito mais perigoso do que aquele que se revela logo, né? Que fascina às vezes, né? Que passa como guia, que ilude inclusive grupos mediúnicos. Mas a gente não se dá conta que às vezes esses espíritos nos influenciam de maneira sutil. Porque se a gente tiver o estudo da doutrina, da obra kardeciana, na prática mediúnica, a gente percebe que tem alguma coisa de errado. O espírito chega, fala muita coisa boa, como eu comentei aqui da obra O Livro dos Médiuns, que tem dissertações, né? Kardec chega a dizer, tem muita coisa boa aqui nessa mensagem, mas tem muita coisa que você diz assim, tem uma mensagem atribuída a Jesus, que fala de caridade, etc. No meio do negócio começa a falar de umas coisas assim que remete ao dogma da Santíssima Trindade, ao pagar os pecados. Kardec diz, tem umas coisas aqui que me parecem... E uma linguagem empolada que fala e não diz nada. Né? E aí... por que eu estou dizendo isso? Porque isso, com certo estudo, a gente acaba até detectando e até colocando em quarentena, rejeitando na mediúnica. Mas esses espíritos, às vezes, nos influenciam sutilmente. Sutilmente. Então a gente começa a ter posturas esquisitas. Não, eu começo a ter uma postura exótica, né, excêntrica. E a gente vê, né, a pessoa começa a mudar. E aí chega a ponto do que Haroldo Dutra Dias disse, né, que visitou uma casa e que o dirigente do centro espírita jogava azeite de oliva nas pessoas para que quando desse o passe, os fluidos grudassem mais. Então, vejamos a que ponto chega. Porque é essas ideias que vão sendo sutilmente colocadas, né, e que a pessoa vai se perdendo. Chega a esse ponto, né, com ar de argumentação doutrinária, porque tem os vegetais, né? Então o mundo dos vegetais tem energia. E a gente acaba entrando nessa. Quer ver uma coisa? Certa vez eu estive numa casa espírita que o salão doutrinário, como esse aqui, ordem do guia espiritual. No lado esquerdo ficavam as mulheres e no lado direito, os homens. Por quê? Porque o guia falou para não misturar as energias. Quer dizer, então... Depois, o povo levanta, os casais que chegam e se separam, quando vão em casa, misturou, contaminou de novo. Olha que negócio. E tinha mais. Não podia dar passe com metal, porque senão o metal obstrui e causa perturbação. E quem tiver marca-passo, tem que tirar. Né? Alguma coisa. Você veja que ponto a pessoa vai desenvolvendo, vai com ar de verdade. E o que é pior é o conceito que a pessoa tem de si mesma. Tem uma criatura conhecida, relativamente conhecida aqui na Bahia, não é de Salvador, mas é de uma região próxima, que ele se diz, ele fala isso em público, que ele é a reencarnação de Barrabás. E ele fala que quando os espíritos se comunicam, se manifestam, ele diz isso, eu não estou mentindo, porque ele fala isso, só não vou citar o nome por ética, mas talvez algumas pessoas conheçam. Os espíritos se comunicam, um salão desse ele faz uma mediúnica assim, com 300 médiuns, tudo incorporando de uma vez só. E aí ele pega o médium pelos braços, balança, e diz para o espírito obsessor assim, você sabe o que eu estou falando? Aqui é Barrabás, e o espírito sai e fica com medo. E o que é pior não é eu acreditar isso, o que é pior é que eu ensino isso para os outros. E as pessoas que ainda não têm estudo doutrinário saem acreditando nisso. Então esse é o problema desse tema. Né? Às vezes são ideias que vêm assim, sutilmente, não precisa o espírito se manifestar, não. É aquela intuição, deixa eu fazer um negócio diferente aqui na casa, deixa eu botar aqui um negócio, né, que eu acho que é melhor, mais importante. Né? E aí começa.